Bom, gente, eu vou tentar ser o máximo, bem mais cirúrgico, para a gente poder entender algumas coisas as quais a gente busca a vida inteira, a nossa vida inteira, e não consegue respostas. Então, vou tentar chegar o bem mais fundo possível para você entender bem o que está acontecendo. A Hashem faz um mundo, para quem não sabe, é um mundo de teste. As almas são enviadas para cá para serem testadas, para serem provadas, porque tem uma causa aí, eu não vou entrar em detalhes, porque rabinos, né, não falam muito disso abertamente, então eu não quero ficar aqui entrando nesse detalhe. Mas existe uma causa maior, e esse mundo foi feito para testes. Esses testes, eles fazem com que as almas venham ser provadas. Claro, é um mundo de teste, então elas vão ser provadas aqui. Mas provada de quê? Quem elas são? O que elas fizeram? Ou, na verdade, não é o que elas fizeram. A Hashem sabe o que elas fizeram, mas só que ele quer provar quem são elas. Quem são essas almas? Pelo que elas fizeram. Então, o que acontece? Essas almas, elas são colocadas aqui neste mundo com esse propósito, mas todas as almas estavam dentro de Adão. Estavam todas ali incutidas em Adão. E Adão vai estar no mundo perfeito, maravilhoso, né? Mas Hashem coloca uma árvore ali. Por que Hashem colocaria uma árvore? Quer dizer, quem colocou a árvore ali foi Hashem, não foi a serpente. Você está entendendo? Quem é o culpado da árvore estar ali? Hashem, não é a serpente. Não é. Então, o que Hashem queria com isso? Queria uma prova. É justamente isso que é o teste. Provar você. Então, como Adão tinha todas as almas nele, ou seja, tudo viria dele, ele olha para aquela árvore e vê que, então, peraí, então se a Hashem a colocou aqui, ele quer algo mais disso aqui. Ele quer algo mais, mas eu tenho que estar disposto a pagar o preço. E esse preço vai mostrar quem é você, porque você vai ter que negar a sua própria vontade, aos seus desejos mais escuros. Aqueles aos quais você não precisaria conhecer, não precisaria saber, mas agora você vai ter a liberdade, você escolhe isso sem problema, você vai ter a liberdade de experimentar e pagar, porque eles são justiça. Beleza. Adão olha isso como uma grande elevação para todo mundo. Por quê? Porque tem almas que não podem ser incluídas com outras, porque elas não querem. Não é porque Hashem não quer. Deu para entender? Não é porque Hashem não queira que elas estejam incluídas todas no mesmo lugar. Não. Ele quer. Porém, elas não querem. E elas têm livre-arbítrio para isso. Entende? O que elas querem, na verdade, é só pensar em si mesmas. Elas são egoístas. Elas são calculistas. Entende? Elas fazem cálculos de lucro para suas vidas. Só isso. É só o que elas querem. Mas como provar essas almas? Deixar elas, então, experimentar o material. E ela passa, então, a entrar e ter o material. Mas vamos parar aqui, nesse ponto, e vamos voltar um pouquinho lá atrás, vamos ver outro ângulo. Aquele ser criado para teste, que estava lá no Éden, foi nominado como uma serpente, porque a serpente tem muito a ver com ele, ou seja, o ser serpente. Observe, estude uma serpente, veja os seus hábitos, seus costumes, veja as suas formas de agir em determinados lugares do mundo, porque elas são diferentes por localização. Elas não são as mesmas em todos os lugares. Tem cobras que tem no Brasil e que não tem na África. Entende?
Tem cobras da Ásia que não tem em outro lugar. Então assim vai. E animais, não só cobra, mas animais também. Isso tem uma dica de Hashem. Tem uma grande dica aí de Hashem. Porque as costas de Hashem é Ha-Tevá, que quer dizer natureza. Então, quando você olha para a natureza da forma correta, você vai ver almas que estão aqui para ter vida, mas são testadas. Se elas, esses seres, querem dizer lá no céu que você é uma dessas almas, que ele está aqui, ele foi criado para isso, toda a avaliação foi entregue na mão dele, ele vai ter que avaliar quem são, porque eles são justos, retos e íntegros, o lado mais elevado de Hashem, o lado mais oculto de Hashem, que eles não conheciam, porque tudo é bondade, 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 sempre foi bondade, 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 e eles não viram o outro lado chamado severidade, que está ligado à justiça, que veio logo depois de Avraham e Isaac. Só que o lado severidade, que está ligado ao Yetzer Hará, que é o mesmo Katam, que é o mesmo Satam, é tudo a mesma coisa, é toda a mesma pessoa, ele é o anjo da morte, ele é tudo isso. O Yetzer Hará, que anda com você, é ele, o anjo da morte. Por quê? Porque ele está ali anotando a sua vida, as suas atitudes. Cada sentimento que brota dentro de você, ele é testado por ele. Para quê? Para ver duas coisas. Uma, se esse sentimento fica e é dominado, freado, controlado, então ele pode ficar. Mas se ele não é assim, se ele é um sentimento destrutivo, que leva à destruição porque ele é egoísta, ele é muito, muito egoísta, ele só pensa nele, ele traz esse egoísmo para a alma, então ele tem que ser eliminado. Mas se a alma gosta desse sentimento, então ela passa a habitar naquele corpo ali, naquele ser humano ali. Ela está ali dentro, habitando ali. Então, por que ela está habitando ali? Porque o dono daquele corpo, que é aquela alma, aceita ela estar ali. Ele não repudia ela, ele gosta dela, ele faz casamento com ela e gera filhotes. Isso é o que é o pior, gera filhotes neste mundo. Engraçado isso. Então, a alma aceitou ela como sua. Então, o que está acontecendo aqui? Aquele ser que foi criado para justiça, para provar as almas, acaba sabendo, então, que essa alma é desse jeito aqui. Ela é egoísta. Ela gosta só dela mesma. Então, ela mantém esse sentimento dentro dela, enclausurado, e, uau, aí temos outro problema, porque o ser criado para a justiça, o Katam, ele veio provar essa alma. Através de quê? Através dos sentimentos que vai ser gerado nela. Assim, ela vai se mostrar egoísta ou não, arrogante ou não. Ela vai pensar só nela, então as outras vão ficar de fora. Para ela, isso tanto faz. Então, quando ela pensa assim, ela vai fazer qualquer coisa, ela não está nem aí, ela tampa a luz de Hashem, se for preciso, para que você morra. Deu para entender? Ela quer, de qualquer forma, que ela seja levantada, e não a verdade. Ela quer ela ser exaltada, divinizada. Entendeu? Então ela não aceita que outra pessoa ou outro povo venha a ser levantado. Ela não concorda. Então ela passa então a se mostrar quem é. E é isso que ele veio fazer. Ele veio retirar essas almas daqui. Por quê? Porque a terra foi dada a Israel em um pacto com Avraham. Quando Hashem faz isso, ele decide não destruir mais essa terra, porque ele encontrou um descendente de uma alma extremamente boa.
boa mesmo, aquela faísca que não se perdeu, lá do Éden, boazinha. Então vou usar ela para trazer as restantes de volta. Como? Através de conhecimento. Então eu vou alimentar essas almas com conhecimento, elas vão mostrar às outras como fazer o caminho de retorno e assim voltar ao Éden, voltar ao estado inicial. Precisa de conhecimento, então Hashem faz isso. Ele começa então a mostrar para que veio as pessoas, para que vieram as almas e para que esse mundo foi formado. Para que assim elas entendam e passem a fazer. Só que agora vem um nível mais elevado. Por quê? Porque agora elas já sabem. E quando já sabem, fica mais forte a cobrança. Por quê? Porque o Yetzer Hará, o Katam, ele não quer errar na sua função, na sua prova. Ele não quer deixar passar uma alma sequer que não deva ficar aqui. Por quê? Porque vai contaminar as outras. Então, precisa ser retirada. Porque Hashem disse que não vai mais destruir e acabou. Não vai mais destruir esse mundo. Ele fez um pacto e deu para esse povo e acabou. Não vai mais destruir. Está decidido. Pode ser limpado? Claro que pode, deve. Hashem vai restaurar esse mundo para entregá-lo na mão de um povo que vai refazer este mundo, para o eterno de novo. Compreendeu agora? Então, só que eles vão refazer este mundo da forma correta, a ponto de que o Beit HaMikdash, o templo, volte para cá, Hashem trabalhe junto com eles, refazendo esse mundo, porque vai ser conhecimento divino. Então, esse mundo aqui vai se transformar de maneira tal como nunca vista até hoje. Para quê? Para que o nome dele seja honrado, porque todo o reino, todo mundo pertence a ele. É, digamos, o quintal da sua casa. Está entendendo? O mundo vai ser o quintal da casa de Hashem, do palácio de Hashem. Onde está o palácio de Hashem? Jerusalém, Jerusalém. Ele vai descer de novo com seu Beit HaMikdash para todo sempre. Amém, ve amém. Não haverá mais lágrimas, porque o sol chegou à terra, Mashiach chegou. Toda lágrima será secada. Mas, para chegar nesse ponto, precisa do teste do Yetzer Hará, para dizer quem deve ficar, porque ela agora é eterna, essas almas não vão fazer mais isso. Então, ele tem que entregar tudo prontinho, perfeito ao dono da terra e assim trazê-lo de volta. Esse ser é o mais elevado de todos. Por quê? Porque ele é de justiça. Ele é quem prova cada alma no seu mínimo detalhe, nas suas intenções, sentimentos mais profundos. Faz com que ele venha para fora, assim, dominando aquela pessoa, a pessoa pode ou não rejeitar, porque é a alma que manda. Pode ou não rejeitar aquele sentimento, como? Trazendo um outro diferente, convocando um outro a vir, guerrear contra aquele. Assim, aquele passa, então, a não ficar mais naquela vida ou ser controlado a um limite. Então, o testador vem e diz para que ele fica no seu lugar. Então, tá bom, ele colocou você no seu lugar e você foi para o seu lugar. Interessante, muito bom. Aí vem um outro sentimento que é destrutivo. Aí, aquele sentimento não é bom. Aquele testador vê, aquele que está testando vê que ele tem que sair daí. Aí ele diz, sai daí. Mas ele diz, não, eu não quero sair. E eu não vou sair. Por que eu não vou sair? Porque o dono da casa, que é a alma, ele tem livre-arbítrio, então ele é dono disso aqui. Ele disse que não, ele não quer me tirar daqui, ele gosta de mim e me alimenta, ele gosta até de me alimentar. Eu sou o animalzinho de estimação dele. Ele me alimenta e eu estou bem, estou crescendo, estou me desenvolvendo. Então, o que eu tenho que fazer? O Yetzer Hará pode então tirar a vida dessa pessoa? Não. Ele tem que pedir ao Eterno. E ele vai até um julgamento e diz, olha,
Eu testei essa pessoa aqui, estou testando ela e ela não passa não. Sinceramente, eu acho que ela tem que ser cortada. Mas Hashem é Deus. Hashem é Deus. Ele não é Deus. Quem é Deus é Hashem. Por isso que ele está lá, convocando o Deus eterno, criador delas, para dizer se ele não está certo no que ele está falando. E ele olha e ainda vê uma esperança, ainda vê algo muito mais profundo naquela alma, que ela pode sim enxergar uma luz muito grande e passar de um nível abaixo ao mesmo grau acima, Só o que precisa é que ela entenda. Então, o que precisa? Conhecimento. Então, Hashem está mandando isso à Terra. Conhecimento através de quem? Dos judeus. Assim, sua alma pode saber o que precisa e se decidir fazer ou não o que precisa. Assim, você é testado a níveis extremamente altos. Por quê? Porque você agora sabe. Você sabe. Então, é bom saber ou é ruim saber? Você decide. Você decide. Você tem que decidir o que você quer. Adão se decidiu. Adão se decidiu. Você também vai ter que se decidir. Ele foi lá e comeu, por conta própria. Ele não caiu, não. Ele não foi tentado, não. Assim, foi provado. Mas não conseguiram derrubar ele, não. Ele foi por conta própria. É diferente. Está entendendo? Isso é que as pessoas não querem ensinar para as outras. Não estão interessadas em ensinar a verdade para as outras. Eles tamparam a luz de Hashem chegar nas almas. Eles não têm interesse verdadeiro com as almas. O que eles querem é só lucrar. Eles querem ser deuses e criam divindades para isso. Deu para entender agora? Está difícil? Eu estou tentando ser o mais cirúrgico possível. Para quê? Para que as pessoas, todas que ouvirem esse áudio, de verdade, de coração puro, sincero, reto, diante de Hashem, com um coração único, voltado para glorificá-lo, sem egoísmo, vai cumprir o primeiro mandamento com muita intensidade. Estou te falando. Ele vai sair do nível abaixo para o mesmo nível acima. Então, se você está muito lá embaixo, fique feliz, porque você vai para as alturas, você vai para cima de muita, mais alto, não para cima, né? Mais elevado que muita gente. Você sabe de coisas que muitas pessoas não souberam. Você experimentou prazeres que há muitas pessoas não experimentou. Então, você tem um conhecimento, entre aspas, né? E é verdade, um conhecimento que ninguém mais tem, só você tem em particular, de verdade. Não é, não, mas outras pessoas experimentaram o que eu experimentei, sim, mas não igual a você. Você é único. Você tem coisa que ninguém mais tem. E isso, elevado, ele se torna extremamente poderoso. Porque você conhece o profundo do negócio. Você sabe qual o mal que te leva ali, se você encontrar com você mesmo. Se você for você mesmo, se você se encarar no espelho e se decidir ser você, mas agora em um nível elevado, não um nível rebaixado como você foi. Então, sendo assim, você vai utilizar seu conhecimento para elevação e ajuda de outra alma. Então você... Pelo primeiro ponto, você ama a Deus acima de tudo, porque você está querendo Ele de todo o coração, de toda a força, com toda a sua alma. Vê os sentimentos ruins que chegam, lutam contra Ele, convocam outros sentimentos para realizar uma batalha e vencer, porque você vai os alimentar. Então, depois desse ponto que você quer lutar com esses sentimentos e derrotá-los ou controlá-los, você vai ensinar a outras pessoas o conhecimento que você tem naquilo que você viveu com o intuito de elevar. Então, você está amando a Deus e ao próximo como você ama a Deus. Não é como você ama a si mesmo. Porque você não é mais egoísta.
Entendeu? Você largou o egoísmo. São os egoístas, são as almas egoístas que vão sair daqui. Entendeu? Porque elas só pensam nelas. Elas até então não querem nem sequer ajudar o próximo com esse conhecimento que ela tem. Para ela já é o suficiente, para ela e para a sua família já é o suficiente. Sim, é. Graças a Deus você pode ajudar a sua família. Mas e aquela pessoa que está sofrendo ali, que você sabe que pode ajudar e não faz nada? Você realmente está pensando em você? Porque ele é um próximo. Você o conhece, é? Então ele é um próximo. Não é próximo, para mim, aquele que eu nunca vi na minha vida. Eu não tenho nem contato com ele. Sei até que ele existe. Igual tem muitos atores por aí, muitos músicos, cantores. Estão por aí. E eu sei que eles existem, mas eu não é meu próximo. Não posso fazer nada por eles. Entendeu? Agora, aquele que eu estou aqui, que eu tenho conhecimento, que eu tenho contato, por que eu tenho contato? Porque Hashem quer ver o tamanho do meu egoísmo. O tamanho de eu pensar só em mim. Então eu tenho meios, igual eu estou usando isso aqui agora pela internet, para dispersar a verdade. Por quê? Porque eu quero pensar não só em mim. Tem mais gente procurando a verdade, de verdade. Tem mais gente de verdade procurando a verdade com todo o coração, com níveis muito profundos de escuridão. Mas ele não sabe a luz que essa escuridão tem. Ele não sabe. Ele precisa ver que ela é boa, ela é justa. Ela só quer provar quem é você, para te dar o direito e o mérito de estar para sempre no Olam Haba. Só isso. Não tem maldade nenhuma nisso. Você compreendeu? Precisa-se mostrar a verdade para as pessoas. Por quê? Porque quem inventou a idolatria, claro, Hashem permitiu. Hashem permitiu. Por que foi inventada a idolatria? Para testar as almas. Por quê? Porque assim fica mais fácil mostrar quem é egoísta. Deu para entender agora? Não precisa ser um gênio para entender isso. Aí Hashem permitiu, e foi ele quem criou a idolatria. É meio assustador, porque tudo é ele. Toda ação neste mundo é ele. Toda ação. A pessoa acha que está fazendo alguma coisa, só na sua vontade de ir para lá ou não. Quem criou os seres? Hashem. Quem criou a idolatria? Hashem. Quem me deu vida? Hashem. Quem me dá? Hashem. Tudo é Hashem. Hashem. Quem manda o sentimento vir tomar o meu corpo naquele momento, com aquela situação? Hashem. Agora, a responsabilidade de deixar ele aí ou mandar ele embora é sua. Então, Hashem faz tudo. Então a idolatria foi criada, montada, estabelecida pelo Eterno para provar quem é ou não egoísta, porque a idolatria só leva a isso, a mais nada. Então, vou dizer uma coisa para você, que só existe duas religiões no mundo que não são idólatras, mas uma é para a justiça e outra para a elevação. Os muçulmanos e os judeus. Só. O resto, as mais de 80 mil religiões do mundo, é tudo idólatra. Por quê? Porque disfarçadamente ensina a pessoa a pensar em si mesmo. Do mais disfarçado. Aquele ali se acha que está tão elevado, porque ele foi lá para o Tibete, foi se cercar lá no Tibete, viver a vida inteira como recluso, não toca nem mulher. Ele é egoísta. Ele não está nem aí para os demais. Ele só pensa na espiritualidade dele. É um baita do egoísta. Agora, aquele ali é espírita, ele se preocupa com os demais, aí a religião dele é boa. Não, é egoísta, é idolatria. Sabe por quê? Porque Hashem disse que não pode falar com seres mortos, você incomoda ele. Então por que ele está fazendo uma coisa que Hashem disse para não fazer? E escondendo isso dos demais? Porque se o mundo pertence a Hashem, então o que ele está fazendo? Ele está criando um outro Deus.
uma outra idolatria. Para quê? Para divulgar uma coisa que não pode ser divulgada em função de si mesmo. Compreendeu? Tudo é idolatria. Pode observar mais profundo que você vai ver. E elas estão ligadas à alma animalesca. Por que é animalesca? Porque está ligada ao animal. Preste atenção nos animais que você vai entender como elas são. Como elas agem. Tem, no Brasil, por exemplo, vou ser sincero aqui, aproveitando essa situação, tem muita alma macaco. Como assim alma macaco? Vou te falar. São palhaços até dizer chega. É uns macacos. Gosta de aparecer, que é uma beleza. Para quê? Para juntar pessoas ao seu redor e se tornar um astro, ator, atriz. Entende? Ele quer chamar atenção para si, porque ele quer ser exaltado, levantado, e assim vai. Dificilmente você vê um artista que se oculta. Não estou dizendo que não tem, mas dificilmente você vê um artista que não se oculta dos demais. Ele quer aparecer. Ele só se oculta quando ele vê que aquilo que ele queria, ele não dá conta. Por quê? Porque o que as pessoas estão querendo? As pessoas estão querendo, as suas almas estão indo para a idolatria, mas é porque elas estão querendo Deus. Aquele sujeito egoísta transfere a divindade de Deus para eles. Então eles se tornam ídolos dos demais. Então aqueles que o idolatram, esperam dele o que ele não pode dar para os demais. Então, como ele não pode dar para os demais, aqueles que esperam receber ficam frustrados, extremamente frustrados, quando ele não faz o que ele pensa que ele deveria fazer. E aí, ou não tem poder para fazer, né? E aí, eles passam então a querer se ligar à divindade com a morte. E acaba querendo desejando morte para aquele ídolo. Ele acaba morrendo, porque ele não tem condição de suprir o desejo das almas. Então, ele bloqueou o caminho das almas a Deus e trouxe na direção dele. Esse é a finalidade da idolatria. Entende? Então, aquelas pessoas vão ser provadas se elas são egoístas, estão junto com aquele cara, naquele pensamento dele, naquela ideia dele, ou vão ver que aquilo ali não conduz a nada, só conduz o cara, e não é isso que elas estão procurando, largam aquilo e vão procurar a verdade, encontrando o Deus que pode suprir as suas almas infinitamente, sem nunca as enchê-las. Elas nunca vão ficar cheias, elas nunca vão ficar esgotadas. Deu para entender? Elas vão querer mais, e ele pode dar. Ele pode dar, ele é o único que pode dar. Nenhum outro ídolo pode. Por isso toda a frustração, todo o desânimo, toda a descrença em Deus viram ateus, mas não existe isso. Toda alma está conectada ao seu Criador. Ela pertence a Ele. É só um meio de fuga, por decepção, de não querer esse egoísmo e achar que Deus não quer se revelar a ela, então ele não existe. Não, pelo contrário. Ele está provando mais profundo, ou seja, você vai atingir um nível mais elevado que os demais. Você chegou ali na passagem de um lado para outro, deixando de ser alma e voltando a ser parte do Criador. E daí, se você voltar desse ponto, de verdade, para o eterno, você vai estar num nível extremamente mais elevado que os demais. Por quê? Porque voltar a acreditar em Deus, depois de deixar de acreditar nele, na sua existência, é muito mais elevado que aquele que só tentou ocultá-lo de sua cabeça. Compreendeu? Então eu queria muito dizer para vocês o seguinte, para terminar o cerne disso. O Yetzer Hará, o Katam, o ego, tudo é o mesmo ser. Ele é o mesmo ser. E ele está em várias funções na nossa vida para provar quem somos. Só isso.
Então ele não é mau. Pelo contrário, ele é o mais elevado de todos os seres. Assusta? Assusta quando te enganaram. Assusta ver a verdade. Sim, assusta. Assusta ver que você foi ludibriado pela sua falta de conhecimento. Por isso você desceu tanto. Por quê? Porque você vai subir muito. Então, acaba sendo algo extremamente positivo se você provar quem você é. Se você mostrar para ele, para o seu testador, aquele que está te testando, que você não é egoísta, que você não pensa só em você, que você ama ao Eterno mais do que a você mesmo. Então, quando você amar o seu próximo, você vai amar porque você o ama o Eterno. Então você não vai estar amando o seu próximo como a você mesmo, mas como ao Eterno. Deu para entender? Então, que a Hashem nos ajude a entender isso, o quanto isso é bom, o quanto isso é elevado, o quanto isso pode mudar a nossa vida, esse conhecimento que vem dos judeus, que vem das almas das quais Hashem estabeleceu como aliança eterna, para que essa terra não seja mais destruída e todos paguem de novo pelo erro de algumas almas egoístas. Então, você vai decidir o lado que você quer estar, porque o conhecimento vai ser muito elevado para você dizer: eu não sabia. Eu não sabia. Não. Você até aqui não sabia. Agora não tem mais como. E foi isso que a Hashem guardou, foi guardando para dar lentamente, gota a gota, de um conhecimento que ele guardou para um desfecho final. Para assim dar a Mashiach, a autoridade de definição e restabelecimento de um novo mundo. Por quê? Porque ele conhece o lado do direito, o lado da luz, e ele conhece o lado esquerdo, o lado do teste, o lado da escuridão. Ele conhece. Ele sabe os dois lados, sabe exatamente como terminar o teste, dando para elas o conhecimento final, a prova final. Que a Hashem nos abençoe e que espero ter sido o mais cirúrgico possível para que você e tantas outras as quantas você gostar e quiser que ela saiba disso, enviar para ela, só que saiba de uma coisa. Quanto mais você enviar coisas assim para as pessoas, mais elas vão ficar sabendo e mais elas vão se definir. Você está entendendo? Quanto mais ela souber, mais próximo da definição ela está. Compreende isso? Então você vai decidir o que você quer. Você vai decidir o que você quer. Você vai fazer o que está dentro de você. Tudo isso aqui é um teste. Você saber disso é um teste. O que você vai fazer depois disso é o teste. Compreendeu? Não tem nada aqui feito à toa. Não existe. Não existe. Você encontrar com outra, ligar para outra pessoa sem querer, ter um contato sem querer. Não existe isso. Não existe. Esquece isso. Isso não existe. Hashem tem controle dos mínimos detalhes, por isso ele é Deus, por isso ele é a única divindade que existe, que tudo que está aqui funcionando, ele está movendo, como uma pedra como um jogo de xadrez. Cada pecinha movida tem uma função, é movida por ele, feita por ele, tudo é ele. É impressionante. Por quê?
Só por um motivo, por causa das almas que estão dentro de corpos sendo testadas. Compreendeu? O conhecimento está aumentando, gente. De verdade. Eu nunca pensei que eu ia saber dessas coisas que eu estou falando com você, com essa profundidade, porque vem dos judeus todo o conhecimento. Eles têm falado isso. Eles estão falando isso abertamente. Não sei se você está entendendo o que eu estou entendendo. Não sei. Espero que sim. Espero de verdade que sim. Mas se não está, pega essa dica e vê se você consegue ouvi-los agora de forma diferente. Entendeu? Mas nós temos coisas a fazer, gente. Nós temos um lado, um conhecimento de um lado que a maioria dos judeus, Baruch Hashem, não conhecem. Ele não foi lá. Ele nunca experimentou isso. Graças a Deus, Baruch Hashem, porque precisa ter o outro lado. Então, vamos ajudá-los e vamos ajudar outras almas. Amém?